Olá, estudantes, retornando para mais uma aula. Hoje nós iremos falar do cálculo de momento de inércia e uma implicação importante, né? Como a massa a forma que a massa está distribuída em um corpo rígido, ela influencia no movimento de rotação desse corpo, tá bem? Então nós iniciaremos falando um pouco aqui de conservação de momento angular, e aí depois a gente vai diretamente para o cálculo do momento de inércia, utilizando a equação a integral, né, que nós obtivemos na aula passada. Então, uma boa aula a todos. Então, nós temos essa relação aqui. Se o torque externo é nulo, ou seja, como o torque ele é escrito como dL dt, a taxa de variação do momento angular, então se o torque é nulo, significa que L é constante. Então, isso aqui é uma lei de conservação. Então, agora, o que eu irei fazer? Eu irei manipular essa equação aqui para o momento angular, a fim de obter o momento de inércia, escrever o momento angular em termos do momento de inércia e da velocidade angular, assim como o momento linear, ele pode ser escrito como produto da massa vezes a velocidade. Então, é isso que eu irei fazer agora. Então, vamos considerar um ponto material aí girando em movimento circular uniforme. Então, o que nós temos aqui? Que o momento angular aqui, o módulo desse momento angular, ele é escrito como mRV. Justamente porque o movimento é circular uniforme e os vetores... Então, nesse caso aqui, os vetores eles são triortogonais. Então, o que nós temos aqui? Que L pode ser escrito como mRV. E o que eu gostaria de fazer aqui é escrever a velocidade tangencial em termos da velocidade angular. Então, da mesma forma que eu fiz lá para energia cinética de rotação, eu estou fazendo aqui e eu posso escrever a velocidade tangencial como um produto entre o raio e a velocidade angular. Então, se eu substituir essa velocidade no momento angular, eu vou ter essa equação aqui, ó. O meu L, ele é mR ao quadrado ômega, ou o meu L aqui, ó, ele é I vezes ômega. Da mesma forma que eu havia dito para vocês que para toda variável do movimento unidimensional eu tenho uma variável análoga à rotação. Então, a minha variável análoga para o momento linear é o momento angular. A minha variável análoga para a massa é o momento de inércia. E a minha variável análoga para a velocidade no movimento unidimensional é a velocidade angular em rotações. Então, percebam que eu posso escrever o meu momento angular como sendo I vezes ômega. E qual que é a implicação disso? Obviamente que corpos rígidos, eles não mudam a forma e conservam o momento angular na ausência de torques externos. Mas o que acontece com corpos não rígidos, como o corpo humano? Então, eu posso afastar meus braços do meu corpo, eu posso aproximar os braços do meu corpo. Então, quando eu faço esse processo de afastar o braço, concentrar a massa perto do centro do meu corpo, eu estou mudando o momento de inércia, utilizando forças internas, o que implica na inexistência de torques externos. Então, o que eu posso é variar a velocidade angular, modificando o meu momento de inércia. E isso acontece, vocês já devem ter visto, eu citei isso na aula passada, o movimento da bailarina. Então, vamos só desenhá-lo aqui. Então, para corpos não rígidos, eu tenho essa relação aqui. Considerando o torque externo nulo, momento angular inicial
igual a momento angular final, ou seja, L0 igual a L1. O que é L0? I0 ômega 0 e L1 é I1 ômega 1, ok? Então o que significa isso? Vamos pensar na patinadora, né? Você tem uma patinadora no gelo que ela, em determinado momento, ela está patinando e aí ela executa um giro. E nesse giro ela executa o giro com os braços afastados do corpo. Uma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu colocar em linha reta para aumentar o raio mesmo. Então, ela está girando com uma velocidade angular ômega 0 e com um momento de inércia 0, que é um momento de inércia grande, porque ela está com os braços afastados do corpo, consequentemente ela está deslocando massa para uma distância maior, um raio grande do seu eixo de rotação. E aí, em um determinado momento, ela aproxima o braço do centro do eixo de rotação, consequentemente ela concentra a massa próxima ao eixo de rotação e diminui seu momento de inércia. Então, nesse caso aqui, como ela diminui seu momento de inércia, ela aumenta a velocidade angular e eu vou ter essa relação aqui, ó, ômega 1 maior que ômega 0, consequentemente, I0, I1, ele é menor do que I0. Então, dada uma lei de conservação, se eu aumento o meu momento de inércia, consequentemente, a minha velocidade angular, ela diminui da mesma forma que se eu diminuo o meu momento de inércia, a minha velocidade angular aumenta. Então, falando um pouco aqui de momento de inércia e leis de conservação, o nosso próximo passo aqui é calcular o momento de inércia para alguns objetos. E depois desse cálculo, nós iremos concluir o que significa o momento de inércia, né? Quando eu calculo o momento de inércia para um objeto, o que esse resultado significa? Então, vamos lá. Então, agora nós iremos calcular o momento de inércia. Então, para um ponto material, nós já verificamos que um ponto material girando a distância r, ele tem momento de inércia igual a mr ao quadrado. Então, o que eu posso pensar no momento de inércia de um ponto material? Eu posso pensar em girar um objeto preso num fio de massa desprezível, uma massa m, né, sustentada num fio de massa desprezível girando a uma distância r. Então, este objeto ele vai ter um momento de inércia mr ao quadrado. Consequentemente, se eu aumento esse raio, esse momento de inércia aumenta, liberando mais fio, e se eu diminuo o comprimento de fio, consequentemente, esse momento de inércia ele diminui. Então, o nosso próximo passo é calcular o momento de inércia para um anel de raio R1 maiúsculo. Então, vamos considerar um anel fino de raio R1. O que significa anel fino? Anel fino significa que a espessura dele é desprezível comparada com a distância da extremidade do anel, né, do anel até o centro de rotação. Então, ele tem uma espessura desprezível, tá bem? Então vamos olhar aqui para a nossa integral. A nossa integral, ela é a integral de r ao quadrado dm. Só passando mais informação aqui. O meu anel, ele tem raio R1 e a massa dele é eminho. Ok? Então, o que nós temos aqui nessa integral é a integral de r ao quadrado dm.
Então, o meu R ao quadrado aqui, ele é o próprio raio do anel, que é constante. Então, a primeira informação que eu tenho é que o meu R'inho, né? Nesse caso aqui, ele é igual a R'ão. Então, aí eu já posso calcular, e ele é constante, né? Vamos colocar essa informação que ela é importantíssima. Então, eu posso calcular essa integral como sendo a integral de R' ao quadrado dm. Só que o meu R'inho é o meu R'ão, e ele é constante. Se ele é constante, eu posso colocar ele multiplicando a integral. Então, eu vou ter a integral de R ao quadrado dm. Só que a integral do dm, ela é, como a massa do anel está distribuída de forma constante, então a integral do dm ele é o próprio m. Então, o momento de inércia para um anel, ele vai ser igual a mr ao quadrado, onde m é a massa do anel e r ao quadrado é o raio do anel, desde que esse anel seja um anel fino, tá bem? Então, podemos constatar aqui que o momento de inércia para um anel, ele tem a mesma forma de um ponto material, só que você tem que lembrar que este ponto material, a massa desse ponto material, ela tem que ser distribuída de forma uniforme em uma circunferência. E aí, nesse caso, o meu anel ele vai ter o mesmo momento de inércia de um ponto material. Ok? Então agora, calculando o momento de inércia do anel, nós podemos calcular o momento de inércia de um disco. Então, considerando aqui um disco de raio R, tá? Como eu posso calcular o momento de inércia para esse disco usando a informação do momento de inércia de um anel? É bem simples. É só você pensar que um disco, ele é um conjunto de anéis finos concêntricos. Então eu posso preencher esse disco de R0 até R com anéis finos concêntricos, que eu vou ter um disco. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o momento de inércia de cada anelzinho, e dessa forma eu consigo obter o momento de inércia do disco. Então é isso que nós iremos fazer. Então, primeiramente aqui, nós vamos considerar esses meus anéis concêntricos aqui, eles têm raio R'inho, tá? E ele tem espessura aqui, ó, infinitesimal, vou exagerar aqui, tá? De R'inho. Então aqui, pessoal, nós precisamos fazer uma mudança de variável, tá bem? E como que nós faremos essa mudança de variável? Nós faremos da seguinte maneira, ó. A área do anel, ela está para a área do disco, assim como a massa do anel está para a massa do disco. Beleza? Então a área do anel está para a área do disco, assim como a massa deste anel, ela está para a massa do disco. Então é bem simples fazer essa transformação de variável. Então vamos lá, ó. Massa do anel é um elemento infinitesimal de massa dm, ela está para a massa do disco, que eu vou chamar de mzão, tá bem? Então o meu disco ele tem massa mzão aqui. E esse elemento aqui de massa, ele é dm, esse anel. A área deste anel, ela pode ser calculada como o perímetro vezes a espessura. Então o perímetro aqui é 2πr, e a espessura desse disco é dr. Eu posso calcular com esta expressão de perímetro vezes a espessura do disco, porque essa espessura é infinitesimal, tá bem? O correto é lógico, se essa espessura não fosse infinitesimal, era calcular a área externa
e a área interna e fazer uma subtração. Mas como essa espessura é infinitesimal, eu posso calcular o perímetro vezes o elemento de infinitesimal de espessura, dividido pela área do meu disco. Então, a área do meu anel dividido pela área do meu disco. Esse anel é infinitesimal, πr². Então, percebam agora que eu posso escrever o meu dm. Bem, dessa forma agora aqui eu posso escrever o meu dm. Então, ó, o meu π cancela e o meu dm aqui ele pode ser escrito como sendo rdr dividido por 2e rdr dividido por r². Então agora é só substituir na minha integral para o cálculo do centro de massa o meu dm por essa quantidade aqui e calcular a minha integral de 0 até 1r². Então vamos fazer isso. Então, substituindo aqui o meu dm na minha integral, então eu vou ter que ir, ele é a integral de r² vezes o meu dm. E o meu dm é o que? É 2mr dr dividido por r². Ok? Então, novamente aqui, agora reescrevendo essa integral de uma forma onde eu vou colocar os elementos constantes para fora da integral, multiplicando a integral. Então eu vou ter que ir, ele é 2m dividido por r², a integral de r³ dr. Então, pessoal, agora nós precisamos identificar qual é o limite de integração. E para identificar o limite de integração, eu vou voltar lá para o problema. Então, percebam que eu estou calculando o movimento de inércia do disco somando os momentos de inércia dos anéis concêntricos que compõem o meu disco. Então, esses anéis eles vão de 0 até r². Então, esse é meu limite de integração. Então, como eu já havia dito para vocês, e nós temos feito isso há um bom tempo, é que a integral ela corresponde à antiderivação e eu posso fazer isso de uma forma muito simples. Então, qual a derivada que dá? A derivada de que função produz r²? E é óbvio que é r² sobre 4. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2m r² que multiplica r² dividido por 4 de 0 até r. Então agora é só fazer a substituição e a subtração e eu tenho o resultado da minha integral. Então o resultado da minha integral, ele será o quê? (2m) dividido por r² sobre vezes r² dividido por 4. Então, r² cancela com r², fica r². 4 simplifica com o 2, fica 2 aqui. E o meu momento de inércia para o meu disco de raio r², ele pode ser escrito como sendo meio de emão r². Então percebam que o momento de inércia para o disco
ele é metade do momento de inércia do ponto material e do anel. E aí você, professor, mas é menor. Por que ele é menor? Então você tem que fazer uma continha assim, ó. Você tem que pensar que a massa, para você ficar fácil a tua análise, você tem que pensar que a massa do anel ela vai estar distribuída em um disco. Então percebam que a massa não está concentrada toda na extremidade de R, ela está distribuída de 0 até R. Então isso faz com que a massa ela esteja distribuída ao longo do corpo rígido, de forma que o momento de inércia diminui. Se eu concentro essa massa numa extremidade distante do corpo, o momento de inércia ele vai tender a aumentar, tá bem? Então, tendo o resultado do momento de inércia para um disco, eu posso calcular o momento de inércia para um cilindro. Então, pessoal, é muito simples o conceito aqui, ó. O que é um cilindro? Um cilindro não é um conjunto de discos empilhados? Então eu posso pegar esse cilindro e compor ele como discos empilhados. Então, como esta expressão aqui, ela independe da espessura, o momento de inércia para um cilindro, ele é idêntico ao momento de inércia para um disco. Então, tem que lembrar que essa massa do disco, ela tem que estar distribuída em o cilindro como um todo, tá? É óbvio que se eu empilhar discos com massa M para compor um cilindro, eu vou ter um momento de inércia maior porque eu tenho uma massa maior. Mas supondo que este meu cilindro, ele é composto, ele tem o mesmo raio do disco e ele tem a mesma massa do disco, o meu cilindro ele vai ter o mesmo momento de inércia. Bem, pessoal, aí sobrou, o Moisés ele calcula mais 2 momentos de inércia, que é para a barra girando ao redor do seu centro e para a esfera. Como eu já fiz um cálculo hoje, eu não irei fazer esses 2, porque eles estão resolvidos lá no Moisés e a metodologia é a mesma que eu empreguei aqui. Então eu irei agora escrever uma tabela de alguns objetos, o seu momento com seus respectivos momentos de inércia, para interpretar um conceito chamado raio de giração. Então é isso que nós iremos fazer agora. Bem, pessoal, tá caindo uma água aqui, eu não sei como vai ficar a captação de som, mas eu vou dar continuidade porque vamos encerrar essa aula. Então, ó, o objeto aqui que eu tenho é um ponto material girando a uma distância R, um anel com eixo de rotação no centro do anel, um disco com eixo de rotação no centro de um disco, um cilindro com eixo de rotação no centro do cilindro, uma barra de comprimento L com eixo de rotação no centro da barra e uma esfera com eixo de rotação no centro da esfera. Um eixo de rotação passando pelo centro da esfera, tá bem? Então o que nós temos aqui? Por que eu tenho que falar isso? Porque dependendo de onde eu colocar o eixo de rotação no objeto, vai mudar o seu momento de inércia. Então, obviamente aí que eu fiz umas considerações que o meu eixo aí ele tem uma certa simetria. Então, nós já vimos que o momento de inércia aqui, para o ponto material é mr ao quadrado, para o anel é mr ao quadrado, para o disco é meio de mr ao quadrado, para o cilindro ele é meio de mr ao quadrado, para a barra nós não calculamos, mas isso aqui vai ficar de tarefa para vocês, ele é 1 sobre 1/12 de ml ao quadrado, onde L é o comprimento da barra, e para a esfera
o momento de inércia ele é 2/5 de mr². O que nós podemos concluir para cada objeto desse? Que eu tenho um negócio que se chama raio de giração. E o raio de giração para o ponto material, ele é R, para o anel ele é R, para o disco ele é 1 sobre raiz de 2R, para o cilindro ele é 1 sobre raiz de 2R, para a barra ele é 1 sobre raiz de 12R, e ele é para a esfera raiz de 2/5 vezes R. E o que significa o raio de giração? Quando eu calculo o momento de inércia, nesse processo de cálculo, o que eu estou representando? Eu estou representando esse meu corpo rígido na forma de um ponto material que ele gira a um raio K, que é o raio de giração do meu centro de rotação, ok? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um ponto material, obviamente que ele gira a uma distância R, ele tem massa M, ele gira a uma distância R do centro. Da mesma forma que um anel, ele ele se comporta como um ponto material girando a distância R do centro. Agora, o que acontece para um disco? Um disco, a massa dele está distribuída ao longo do raio. Mas e se ela estivesse concentrada a um ponto em uma distância do raio girando? Esse ponto seria 1 sobre raiz de 2 da distância do raio do disco. Então, quando eu calculo o momento de inércia para o disco, o que eu estou fazendo é convertendo ele para um ponto material que está localizado. Um disco ele se comporta como um ponto material que está localizado a uma distância 1 sobre raiz de 2 do raio do disco. Mesma coisa o cilindro. A barra, uma barra girando em seu centro, ela tem... Só mudar aqui que é L, tá? Ela se comporta como um ponto material que está localizado a 1 sobre raiz de 12 do comprimento da barra, e o mesmo acontece para a esfera. Uma esfera girando ao redor de um eixo de rotação, ela tem o mesmo momento de inércia que um objeto que tem a mesma massa da esfera, porém gira a uma distância de raiz de 2 sobre 5 do raio da esfera. Então, pessoal, o que acontece aqui é um negócio muito importante que nós iremos verificar isso na próxima aula, tá? O momento de inércia, ele influencia diretamente na dinâmica de rotação. Então, supondo aqui, se eu pegar um anel, um disco e uma esfera, todos com o mesmo raio e mesma massa, e eu abandonar eles em um plano inclinado na mesma posição. A minha pergunta é: qual deles chegará primeiro na base do meu plano inclinado? Eu não irei responder isso, a minha resposta será dada na aula que vem. Então, muito obrigado por assistirem os meus vídeos e bons estudos.